Lá em Romanos nós temos Paulo falando sobre o processo de salvação, que eu já estudei inclusive aqui com a igreja nas quartas-feiras. A partir do capítulo 3, Paulo ele traz conceitos muito importantes, como o fato de que a lei ela nos mostra a necessidade de um Salvador. Ela mostra que perante Deus todos nós somos culpáveis, mediante o fato de que nós não conseguimos viver plenamente a lei. Diante disso, Paulo ele vai dizer, ainda no capítulo 3, que muito embora a lei ela nos aponte a vinda de um Cristo e de um Messias que iria nos salvar, essa salvação ela acontece independentemente da lei. Ela nos é dada como um presente de graça. E esse presente ele apenas precisa ser aceito através do exercício da fé. Então Paulo ele muito esclarece isso. Diante da compreensão da lei de que nós precisamos de um Salvador, a lei ela nos aponta que esse Salvador viria, e quando ele vem, ele nos entrega uma salvação que é de graça, que você não precisa fazer nada e nem poderia fazer nada para alcançá-la, mas você precisa apenas aceitar como um exercício de fé. A lei ela continua ainda como um manual de vida cristã a partir daí, como um exercício de vida próximo a Deus. Mas a salvação ela te é entregue independentemente das obras da lei, como Paulo enfaticamente diz aí em Romanos 3, e depois você pode revisitar. A partir do capítulo 4 e 5, Paulo ele vai trabalhar um pouco ainda as questões em volta de salvação ou justificação ali pela fé, e quando nós chegamos no capítulo 6, ele vai tomar ali questões que envolvem a vida cristã de fato, focando principalmente na lei, em relação também, obviamente. E por aí vai. Voltou. Maravilha. Lá em Romanos 6, então, nós temos o seguinte, a partir do verso 1, apenas para contextualizar o que nós veremos, leremos até o verso 4. Que diremos, pois? Paulo diz, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante, já que somos salvos por essa graça, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Paulo ele vai trazer a ideia de que, muito embora você seja salvo exclusivamente pela graça, a partir do momento que você aceita essa graça, você morre para o pecado. E ele vai dizer que isso é representado para nós através de uma instituição que nós vimos nesses últimos dias. Verso 3, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Eu já insistentemente expus para vocês que batismo é uma declaração pública de fé. Você dizendo para Jesus, Senhor, eu entendo o seu sacrifício, o seu amor por mim, e eu o aceito. A partir de agora o Senhor é meu Salvador, é o Senhor da minha vida, e eu vou viver em prol daquilo que o Senhor espera de mim. Por isso, quando nós nos batizamos, Paulo ele vai dizer que é como se nós tivéssemos morrido para esse velho homem, e agora nós viveremos em novidade de vida. Nós viveremos de forma diferente. E aqui vai um detalhe interessante, já para iniciar uma reflexão com você, que é o seguinte: se você em algum momento chegou a estar estagnado em seu cristianismo, em outras palavras, se você é o mesmo cristão hoje que você era há um mês atrás ou há um ano atrás, talvez seja muito importante que você repense essa sua vida religiosa, essa sua vida cristã. Porque Paulo ele vai dizer que nós devemos andar em novidade de vida. E como veremos logo adiante, essa novidade de vida ela nunca se alcança em plenitude. E por isso a vida cristã ela vai galgando passos, ela vai se aproximando cada vez mais daquele ideal de Deus. E por isso, se nós perdemos de frente, perdemos de expectativa, essa noção de que diariamente nós devemos ir mudando de vida, vivendo em novidade de vida, algo está errado. Eu costumo dizer que há duas possibilidades. A primeira é que você talvez precise estudar um pouco mais, que talvez tenha coisas que você precise saber que você não sabe. E a segunda é que talvez você tenha se perdido ali no meio do caminho. Por isso é importante você retomar sempre esses ensinos bíblicos de como a vida cristã deve ser pautada. A meu ver, dentre vários escritos de Paulo,
O livro de Filipenses, e eu te convido a abrir, caso você queira acompanhar comigo, é um dos textos que melhor esclarece para nós a vida cristã como um todo. Ele é um tratado teológico sobre vida cristã, sobre vivência dentro da igreja, sobre como você deve agir e viver a partir do momento que você decidiu estar com Cristo, morreu para o velho homem e agora você vai viver em Jesus, em novidade de vida. E eu te aconselho a sempre revisitar esses contextos, esses conceitos, para que você possa, como dito antes, ou alinhar a sua vida, caso você tenha decidido por Jesus agora, ou caso você precise realinhar a sua vida em um dado momento. E o conselho que eu te dou, porque será aqui um estudo muito reflexivo apenas naquilo que está aqui no livro de Filipenses, no curto livro de Filipenses, o conselho que eu te dou é, vai pensando um pouquinho sobre a sua vida enquanto nós estudamos. Pense um pouco sobre o seu cristianismo, se ele de fato se adequa a essa realidade ou se está distante dela. Se está distante, o exercício é pedir a Deus para que Ele te ajude a alinhar. Se está caminhando nesse percurso, glorifique a Deus e relembre-o constantemente, para que você não o perca. Amém? Vamos seguir então. Filipenses capítulo 1, nós temos como uma carta, né, como comumente acontece, Paulo ele primeiro vai ali falar sobre a autoria, ele vai dar essa autoria a Paulo e Timóteo, né, a ele e Timóteo, e ele vai dirigir essa carta aos líderes e aos irmãos de Filipos. Isso é interessante, ele faz questão de pontuar aqui que vai para todos os santos dessa igreja, todos os membros dessa igreja, só que inclusive os bispos e diáconos, inclusive os líderes religiosos. Faz questão de mencionar isso. Não é uma mensagem que vai apenas para quem é novo na fé. É uma mensagem que vai inclusive para aqueles que têm as maiores posições de liderança dentro da igreja. São ali os pastores, os apóstolos, bispos, enfim, e os diáconos, ok? Ele segue, a partir do verso 3, agradecendo a Deus pelo fato da igreja de Filipos ser uma ótima igreja. Isso é muito interessante se pensar. Você normalmente espera que Paulo ele vai dar orientações quando há problemas evidentes ali. Só que Paulo aqui ele parece agir muito mais a partir de um princípio de precaução do que um princípio de correção. Muito mais dizendo o seguinte, olha, vocês são uma bênção, mas eu preciso lembrá-los a respeito dessas coisas, para que vocês não deixem de ser uma bênção. Muitas vezes a gente acaba esperando só resolver depois que o problema está instaurado, né? Mas Paulo ele trabalha aqui a partir de um princípio de precaução. Ele agradece à igreja de Filipos, no verso 3, a partir do verso 3 até o verso 11, por todo o apoio e o suporte que ele tem agora que ele está preso. Agora que ele está padecendo as cadeias do evangelho, como ele vai mencionar várias vezes. E a partir do verso 12, ele vai introduzir ali a sua mensagem, trazendo talvez a primeira declaração extremamente forte de Paulo, que ele vai dar aqui a partir dessa primeira sessão. Vamos lendo então, a partir do verso 12, e aprendendo um pouquinho sobre essas orientações que Paulo dá agora para a igreja de Filipo. Vamos lá. Verso 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de todos, de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Cristo. Paulo ele continua dizendo, no verso 15, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Paulo ele introduz dizendo o seguinte, eu estou preso e a partir da minha prisão, nós temos a igreja sendo afetada. Várias pessoas começaram a querer pregar mais o Evangelho por ver a minha prisão. O mentor teológico, o mentor cristão deles, vai estar ali sendo afetado por ser cristão. E isso faz com que a igreja ela decida pregar. Só que mesmo nesse contexto, Paulo ele posiciona dois grupos, né, de pregadores. O primeiro é um grupo sincero, que está realmente, por amor, buscando falar a respeito de Jesus e mostrar que
Inclusive, vale sofrer prisões em prol do nome de Cristo. Por outro lado, ele vai dizer que outros vão pregar apenas por inveja, sob falsos pretextos. Pessoas que não estão pregando realmente porque acreditam que Paulo é um servo de Deus e que está preso e que, enfim, está ali para defender o evangelho, mas que se valem daquela situação, às vezes, para poder se exaltar ou para se posicionar em algo, se projetar em algo. O mais interessante dessa exposição é o que Paulo ele vai raciocinar a partir dela. Olha o verso 18. Todavia, que importa? Qual é a diferença de um ou de outro? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Paulo ele tem uma maturidade espiritual que é muito interessante. Uma maturidade que é demonstrada por diversas vezes nas suas cartas e nos seus escritos. Ele vai dizer o seguinte: existem dois grupos que inclusive me usam como pretexto para pregar, uns em sinceridade, outros não. Só que no fim das contas, isso não importa. Porque no fim das contas, ambos estão pregando Cristo. E estão fazendo com que pessoas conheçam a Ele. Paulo ele não isenta o segundo grupo de responsabilidade. Isso é fato. É evidente que esse segundo grupo terá de responder junto a Deus. Terá de ver ali suas motivações de fato, e Deus irá trabalhar neles isso. Mas Paulo ele tem enraizado muito claramente a ideia de que não cabe a ele julgar isso. E que, portanto, embora ele perceba essas distinções entre aqueles que estão pregando por verdade e outros por pretexto, ele vai dizer, no fim das contas, Cristo está sendo pregado. E o que diz respeito à motivação da pessoa, cabe a ela e Deus. Ele repete algo semelhante, nós veremos um pouco mais adiante. Mas esse primeiro ponto é interessante, importante para a gente pensar. Paulo ele já introduz a sua fala, dizendo que o essencial é pregar a Cristo. E não você definir quem é que pode ou não pregar. Porque muito embora tenha pessoas que preguem por verdade, outras por pretexto, no fim das contas, isso de fato envolve ela e Deus. Sendo Cristo pregado, é algo que a gente se alegre e deixe com que a pessoa lide com Deus posteriormente. Isso é Paulo falando. Paulo ele continua ainda dizendo o seguinte, chegando à primeira declaração muito interessante aqui nesse momento. O que ele vai dizer para nós, a partir do verso 19? Porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela profissão do Espírito de Deus, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. E aqui vem essa declaração tão interessante. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Por um princípio de exemplo, falando ainda sobre si mesmo, Paulo ele traz um elemento extremamente interessante do cristianismo. Ele vai falar, olha, eu estou preso. Eu estou sofrendo as cadeias do Evangelho. Mas, para mim, mesmo sabendo que Cristo vai me soltar e me libertar daqui, para mim não importa se Ele escolher ser exaltado com base na minha libertação ou na manutenção da minha prisão e no meu sacrifício, né, no meu martírio. No fim das contas, o que importa é Cristo ser exaltado por intermédio do meu corpo, como ele vai utilizar a expressão. Porque aí Paulo traz o seguinte contexto. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Você entendeu muito bem essa declaração? O viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que Paulo ele consegue chegar a essa conclusão? E nós veremos no decorrer de Filipenses coisas que ele vai falar que estão muito próximas disso. Paulo ele consegue chegar a essa conclusão porque ele entende aquilo que ele escreveu. A ideia de que a partir do momento que ele se batizou, ele morreu para quem ele era. Ele morreu para aquele velho homem. E isso já não faz parte dele. O que importa para ele é Cristo. O que importa para ele é que na vida dele, Cristo seja manifestado. E que quando as pessoas o vejam Cristo sendo exaltado por intermédio dele.
E por isso, quando ele fala de vivência cristã, ele vai colocar Cristo como aquele alvo de representação que o cristão deve ter constantemente. Para que não importe o que aconteça conosco, desde que Cristo seja exaltado. E isso, por vezes, é tão distante da nossa realidade que chega a dar medo. Porque, por vezes, nós vivemos a realidade cristã como se tantas coisas mais fossem importantes do que Cristo. Às vezes nós pensamos, mas tiraram a minha oportunidade de brilhar no púlpito. Mas tiraram a minha oportunidade de brilhar naquele cargo. Tiraram a minha oportunidade de brilhar sendo essa função aqui da igreja. Sendo que, na realidade, nada disso deveria importar. Porque, como cristão, você é chamado a viver uma vida em que Cristo seja a essência dessa existência. E que a todo tempo Cristo seja engrandecido em quem você é. Independentemente do que acontecer. Independentemente de você estar lá à frente ou preso. Independentemente de você ser liberto, no caso de Paulo, ou morto. O que importa é que Cristo seja engrandecido. Para Paulo é muito clara a ideia de que o cristão ele morre para si, e a partir daí o viver é Cristo. E ele chega ao ponto de entender isso tão profundamente, que ele vai trazer a noção de que, inclusive para ele, o morrer seria um lucro. Seria até melhor. Porque ele mesmo vai dizer logo depois, você pode ler caso você queira, nos versos seguintes, ele vai dizer, olha, eu fico até entre duas opções aqui, entre a cruz e a espada, né, como o ditado diz. Porque eu sinto vontade de continuar aqui com vocês, porque vocês são ótimos, uma bênção, de continuar, inclusive, pregando a verdade, de continuar expressando Cristo na minha vida. Mas a outra opção é eu descansar e, quando eu abrir os olhos, eu vou estar com Jesus. Vai ter acabado toda essa luta, todo esse problema, e eu vou estar com Cristo. Eu fico em dúvidas entre estar com Cristo agora, mas viver esse mundo, ou realmente acabar de vez e eu poder estar com Jesus. Por isso, para ele, é muito clara a ideia. O viver é Cristo. Porque diariamente Cristo será exaltado comigo. Mas, inclusive, se eu pudesse estar com Cristo agora, seria melhor ainda. Porque Paulo ele chega à conclusão muito clara. Eu volto a reforçar com você. A conclusão de que, falando de cristianismo, o que mais importa é viver Jesus dentro de nós. Seja enquanto vivemos aqui, ou quando na eternidade, quando viveremos isso plenamente. Se você não entende isso, dificilmente você conseguirá ter uma vida cristã. Dificilmente. Você poderá, talvez, viver alguns aspectos dessa vida, mas a totalidade dela, dificilmente ela vai ser alcançada. Já que, como nós já estudamos várias outras quartas-feiras aqui, se a noção de guerra que nós vivemos é uma noção em que te coloca numa escolha de decidir ser dependente de Deus, estar abaixo do seu governo, ou o seu próprio governo, dependente de você mesmo, e você não suprimiu a sua própria vontade, colocando-se abaixo de Deus, dificilmente você vai conseguir olhar para a realidade e falar, bom, o que importa é Cristo, então vamos lá. Eu tenho essas duas opções, essa vai me exaltar, e essa daqui vai exaltar Jesus, eu vou por essa. Esse daqui seria o caminho que eu gostaria mais, mas esse vai ser melhor para a igreja de Deus, eu vou por esse. Dificilmente a gente consegue viver assim, se a gente não tiver com clareza essa noção de Paulo. O viver é Cristo, a ponto de o morrer ser lucro, por estar mais próximo de encontrar com Jesus. Essa noção, estando muito clara na mente, vai nortear o aspecto teológico, a ideologia do que Paulo ele vai apresentar para os filipenses como aspectos concretos dessa vida cristã. Tudo com base nessa noção, que ele começa apresentando por um preceito dele. Ao ponto de dizer, inclusive, se estão falando, me usando como pretexto para pregar, não importa porque estão pregando Jesus, então maravilha, porque o que importa é Cristo. Primeiro ele vai começar dizendo, a partir do verso 27, que a igreja ela precisa viver em unidade. Ele vai dizer, olha, vivei acima de tudo
por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, eu possa ouvir, falando sobre vocês, que vocês estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Paulo ele vai dizer, com base nessa noção de colocar Cristo como centro da sua vida e o viver sendo Cristo, que a partir daí a igreja consegue viver em unidade. Porque não há mais aquela disposição de colocar os nossos egos ou aquela nossa vontade pessoal diante das coisas. E ao colocar a centralidade de Cristo, todos nós conseguimos caminhar para o mesmo rumo. A unidade, ela depende de uma compreensão cristã de que Cristo é a essência da nossa vida. E que em todo vale mais exaltar a Cristo. A partir daí, você conseguirá, como igreja, viver em unidade, como se fosse uma só alma, vivendo, lutando juntos pela fé evangélica. Para que mesmo que as pessoas vejam os fraquejares da igreja, nós saibamos que estamos no caminho certo, porque Cristo é o centro de nossa vida. Se a igreja ela não vive em unidade, é porque de alguma forma algo está faltando. Talvez o foco ele está sendo em algo diferente do que é o essencial, que é Cristo. E aí eu volto a dizer, esse exercício que você precisa fazer, de pensar, seja você um dos santos dessa igreja ou mesmo um líder dessa igreja, nas minhas atitudes, escolhas e ações, eu tenho colocado Cristo como centro, como a essência de minha vida, ou eu tenho vivido pautado naquilo que eu quero ser, naquilo que eu sou ou naquilo que eu pretendo projetar sobre mim. Porque talvez você esteja sendo esse empecilho para a unidade da igreja por estar focando em si mesmo e não em Cristo. Paulo ele vai continuar a partir do capítulo 2, verso 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Olha que coisa grandiosa. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. A ideia que Paulo vai trazer é algo incrível. Você, como igreja, não deve viver pensando em você mesmo, mas pensando nos outros. E isso vai existir, não porque você é maravilhoso, não porque isso é natural, mas porque, como nós vimos, você está colocando Cristo em evidência. E ele mesmo vai apresentar, a partir do verso 5, que o sentimento de Cristo é esse. Ele mesmo vai dizer, olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, porque, subsistindo ele em forma de Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele se esvaziou, ele se humilhou em carne, tomando forma de servo para vir até nós e nos salvar. Paulo ele traz a ideia de que se nós colocarmos Cristo como centro de nossa vida, como aquela representação máxima do ser cristão, é impossível para nós tentar nos exaltarmos, colocarmos o nosso eu acima das coisas. Porque Cristo foi o maior exemplo de humildade que o universo pôde presenciar. Mesmo ele sendo Deus, ele se esvazia da sua divindade para vir aqui como servo e poder nos salvar. Diante disso, nós que nos professamos cristãos, nos torna impossível olharmos para a realidade e tentarmos projetar a nós mesmos, sendo que o nosso próprio Deus não fez assim. Consegue entender? O princípio da unidade, ele é decorrente de uma percepção do todo, do coletivo, de cada um de nós, de que Cristo é o centro de tudo. E esse princípio ele vem a partir da noção de humildade.
Quando eu tomo uma decisão para a igreja, eu não penso o que é melhor para mim, para os meus filhos, para minha esposa. Eu penso o que é melhor para a igreja, para o todo. Quando eu conduzo algo na igreja, eu não penso o que eu mais gostaria, não é a música que eu gosto, não é o tipo de sermão que eu vou gostar, não é a decoração que eu gosto. É quando eu penso no todo e vou caminhar nesse sentido. Tirando o meu eu e colocando Cristo no lugar. Paulo ele vai continuar. A partir do capítulo 2 ainda, ele vai falar, a partir do verso 12, o seguinte: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Primeiro, olha que ponto interessante. Ele vai falar que a salvação não é algo estático. Há um processo de desenvolvimento dessa salvação, certo? E ele vai trazer primeiro uma base desse desenvolvimento, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Você precisa desenvolver a sua salvação, mas não com base em quem você é, porque Deus é quem efetua em você, primeiramente, a vontade de entregar a Ele a sua vida. E a partir do momento que você entrega, a capacidade de praticar a vida cristã. E ele vai continuar, vamos ler. Fazei tudo, primeiro, sem reclamações e sem brigas. Já que o princípio que há em mim é Cristo, não tem como eu brigar com meu irmão, que o princípio também é Cristo. Sem reclamações, porque eu entendi que o bem é a igreja, não eu. Então não tem como eu ficar reclamando de algo que não foi muito bem como a minha vontade. E ele vai continuar. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Vivendo assim, vocês serão inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, Paulo falando de si mesmo, sobre o sacrifício e serviço de vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Paulo ele vai trazer a ideia do seguinte: quando você se esvazia de si como Cristo se esvaziou, coloca Cristo como centro, a unidade da igreja ela prospera e você consegue desenvolver a sua salvação. Não como um crente reclamão, não como um crente brigão, mas como um crente que se importa muito mais com o desenvolvimento da igreja, com aquilo que é verdade, obviamente, mas com realmente o encaminhar daquilo que Cristo espera de nós. A partir de um princípio de humildade e de pensar no outro, naquele que ainda vá aceitar Jesus, inclusive. Paulo ele vai dizer que quando nós temos essa atitude de entender que o desenvolvimento cristão ele continua, de entender que é Cristo quem age em nós, tanto o querer, que nos faz entregar a vontade a Ele, quanto a capacidade de efetuar. Nós conseguimos ser, diante de Deus, filhos inculpáveis no meio de uma geração perversa. Ele vai desdobrar melhor isso um pouquinho mais adiante, a gente já vai ver. A partir do verso 19, ele comenta um pouco a respeito de dois de seus companheiros, que trabalham com ele, muito famosos, como Timóteo, e o outro um pouco menos, como Epafrodito. Ele vai falar um pouco sobre o trabalho dele junto aos filipenses, mas a gente vai pular essa parte e chegar no capítulo 3, onde ele vai trazer aqui, talvez, uma das outras maiores declarações desse capítulo. A partir do verso 2, do capítulo 3 de Filipenses, Paulo, ele começa dizendo o seguinte: tenham cuidado dos cães, dos maus obreiros e aqueles que se demonstram da falsa circuncisão. Ele manda ter cuidado de 3 grupos aqui. Porque ele vai dizer no verso 3, quem é a verdadeira circuncisão, ou seja, os verdadeiros religiosos, são aqueles que adoram a Deus no Espírito e que se gloriam em Cristo Jesus e não confiam em si mesmo. É evidente que ele está trazendo um contexto imediato da época em que os
judeus conversos, eles tinham a prática de apresentar um modelo religioso pautado numa tradição judaica e exigia com que os novos cristãos vivessem isso. E diante disso, Paulo ele vai dizer, o foco não é esse. O foco é você viver pautado em Cristo, não confiando em si mesmo, não vivendo conforme aquilo que você vê por certo. Paulo ele dá uma carteirada aqui a partir do verso 4. Ele vai dizer, olha, se alguém pudesse confiar em si mesmo, seria eu. Hebreu de hebreus, como ele vai dizer, da tribo real de Benjamim, fariseu, ele vai dizer, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Se tem alguém que poderia pensar em si mesmo, seria Paulo. Só que ele vai falar no verso 7, essa segunda maior declaração desse livro. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Para mim, qualquer glória, qualquer coisa que parecia maravilhosa, perante Cristo não serve para nada. Um cristão que olha para Jesus dificilmente consegue olhar para a exaltação própria, para aquilo que fosse falar de si mesmo e falar, nossa, isso é maravilhoso. Porque o nosso Deus, ele não é assim. Ele vai esclarecer isso a partir do verso 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como nada para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Olha que coisa grandiosa e profunda. O apóstolo Paulo dizendo que todas as coisas desse mundo não são nada quando realmente conhecemos a Jesus. E Paulo ele perdeu muita coisa. Paulo ele era um proeminente líder judeu. Ele tinha ali contatos e relação direta com os maiores mestres e os maiores políticos da sua época. Paulo ele tinha tudo para se tornar o equivalente a um presidente dos nossos dias, um grande homem. Ele deixa isso tudo, ele pede isso tudo por Cristo, porque isso perante Cristo é como se não fosse nada. E é extremamente importante que nós, como cristãos, reconheçamos isso como essencial para a nossa vida. Que olhemos toda a exaltação, seja no serviço da igreja, no trabalho, ou o que for, que possa nos trazer. Se isso for algo que seja contraditório àquilo que Cristo ele nos ensina, é algo que deve ser totalmente afastado do nosso objetivo. Porque a partir do momento que nos tornamos cristãos, nós devemos buscar, como no verso 10 Paulo vai dizer, nos conformar com ele na sua morte. Como humilde que foi, como Deus amoroso que foi, devemos nos conformar na sua morte, para que assim nós possamos também nos conformar na sua ressurreição, para que a salvação ela venha. Paulo ele continua a partir do verso 12, e a gente já vai chegando ao fim, falando sobre ainda aquele raciocínio de busca de uma perfeição, de se tornar inculpável perante Deus. Olha que interessante que Paulo vai dizer a partir do verso 12. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição. Não é que eu seja perfeito, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Não é que o crente ele vai chegar a ser perfeito, mas ele deve, como Paulo, prosseguir para conquistar essa perfeição. Uma perfeição que só alcançará no céu. Mas esse processo de buscar a perfeição ao lado de Cristo é um processo que deve estar presente no crente. Verso 13, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A partir daí, e olha que interessante, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo,
também isto Deus vos esclareça. Paulo é genial. Ele começa dizendo o seguinte: eu não alcancei a perfeição. Porque eu, quando me comparo com Cristo, eu nunca consigo ser como Ele. Eu cometo erros, eu falho, querendo acertar, faço errado, mas eu continuo prosseguindo para o objetivo, para cumprir a vontade de Deus em minha vida, para integralmente retirar quem eu sou e colocar Cristo em meu lugar. E isso faz com que eu me torne perfeito. Conseguiu perceber que ele primeiro começa dizendo que ele não é perfeito, mas ele termina dizendo: nós somos perfeitos. Não a perfeição que esperamos alcançar e que nunca alcançaremos até a eternidade, mas porque a perfeição cristã, ela consiste nessa compreensão de que eu não vivo mais por mim, porque o viver é Cristo. O viver é Cristo. A partir desse momento, perante Deus você já é, como nós vimos antes, inculpável. Não porque de fato seja, mas porque a sua graça te cobre, já que você retirou quem você é e colocou Cristo no lugar. A partir desse momento você pode ser considerado perfeito diante de Deus. Não porque você não fale mais, não porque você não cometa erros mais, mas porque você está focado naquilo que é correto, naquilo que é certo. Retirar quem você é e colocar Cristo no lugar, vivendo diariamente, prosseguindo rumo ao alvo, de segui-lo integralmente. Se não bastasse Paulo ele ter essa compreensão muito clara, Paulo ele ainda consegue associar a sua visão de misericórdia. Porque olha como ele termina essa declaração, e nós já lemos, mas eu leio novamente. Segunda metade do verso 15. E se porventura vocês pensam de outro modo, se vocês ainda não entenderam isso, Deus vai esclarecer para vocês. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo ele vai dizer: olha, eu compreendi isso e um dia Deus vai te fazer entender. Mas se você não entendeu, Deus tem misericórdia. O ponto é, ande conforme aquilo que você entendeu. Conforme aquilo que já está claro no seu coração. Paulo ele encerra essa reflexão dizendo o seguinte: há um parâmetro, um padrão que todo cristão ele deveria se encaixar. Mas caso você ainda não esteja lá, Deus ele vai te ajudar, e a partir do momento que ele te ajudar, aí você precisa andar de acordo com isso. Mas enquanto isso, eu não vou te julgar. Deus ele vai agir em você. As ideias de Paulo, elas trazem uma grandiosidade que, se aplicadas na nossa vida e no nosso cotidiano, permite com que nós consigamos viver um cristianismo verdadeiro e puro. Um cristianismo que é pautado em Cristo, como nós falamos, mas aplicado em nós e não no outro. Porque é muito comum a gente ler orientações como essas de Paulo e a gente acabar pensando assim: olha, eu gostaria que a igreja vivesse isso. Eu gostaria que o meu irmão vivesse isso. E não é isso que Paulo ele traz. Que Paulo ele vai trazer o seguinte: eu devo olhar para isso e falar, eu gostaria de viver isso e eu quero viver. E o meu irmão, se ele ainda não consegue viver isso, Deus ele vai trabalhar com ele. Havendo sinceridade, Deus ele vai conseguir alcançá-lo. Não havendo, Deus o julgará, porque não cabe a mim. É focado em Cristo, mas aplicado a nós e não ao outro. Sabe? E quando a gente consegue aplicar a nós tudo isso que nós vimos, partindo de um único princípio, que é o viver é Cristo e não eu mesmo, a igreja de Deus ela consegue viver em unidade, como nós falamos, prosseguindo ao caminho certo e avançando rumo à pregação e à luta desse evangelho. Paulo ele encerra o capítulo 3, eu vou encerrar lendo também esse texto com vocês. Depois do capítulo 4 é mais ou menos algumas despedidas, outros conselhos. Tem aquele conselho a partir do verso 8 do capítulo 4, que é bem interessante. Depois leia o verso 8 e 9 do capítulo 4. Mas eu quero encerrar do verso 17 até
o verso 1 do capítulo 4, né? O verso 17 do capítulo 3 até o verso 1 do capítulo 4. Vamos ler, diz o seguinte: Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. Eles pensam em si mesmos apenas. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. De fato, há essas pessoas. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Paulo ele encerra reforçando essa ideia. De fato, há irmãos perdidos em nosso meio. Há irmãos que nunca compreenderão essa mensagem. Mas o foco dessa mensagem é uma aplicação a nós, para que nós nos permanecermos firmes em Cristo, focados naquilo que importa, até que finalmente essa vida de humilhação seja revestida da glória, como Cristo se revestiu. Como eu falei a princípio, talvez na sua vida e na sua vivência cotidiana, talvez de sendo crente há muito tempo, tendo se batizado há muitos anos, décadas talvez, você possa um dia ter perdido de frente, né, perdido de expectativa aquilo que realmente importa. Porque a igreja de Deus ela é maravilhosa. Olha o templo que a gente tem, a estrutura que a gente tem, a visibilidade que essa igreja tem. E às vezes é muito fácil a gente acabar esquecendo que tudo isso não deveria existir para nós, mas sim para poder apresentar a Cristo. No seu dia a dia, talvez você tenha se desviado do caminho de entender que realmente a vida cristã deveria ser pautada em Jesus e não em nós mesmos. Isso talvez tenha feito com que você tenha perdido essa humildade que Deus ele estabeleceu para nós. Talvez tenha afetado a unidade da igreja dele. Talvez tenha sido conduzido a viver, como nós vimos, de forma reclamona, brigona. Ou talvez você tenha apenas decidido se entregar para Jesus recentemente. E lá no futuro você acabe se encontrando assim. O conselho que eu deixo para você é que você se lembre diariamente disso que nós estudamos hoje. Que você se lembre diariamente que no momento que você entregou sua vida a Jesus, você morreu para quem você era. Você se uniu à morte que Cristo morreu. E a partir desse momento, o viver deveria ser Cristo. A igreja pertence a Ele para que a luta do Evangelho continue. E que a humildade e a vontade de Cristo de servir, de conduzir a vida voltada aos outros, de falar do seu amor e de buscar desenvolver a sua perfeição, seja uma constante em nossa vida. Não uma perfeição de ausência de falhas, como nós vimos, mas a perfeição de ter claro em nossa mente que o viver é Cristo, não qualquer outra coisa.